gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, professora de Teoria do Conhecimento 2, aqui do curso da UAB, UFPEL, licenciatura em Filosofia. Gente, hoje é a nossa 14ª aula, tá? Eu ia falar sobre o meia e a epistemologia, mas vou voltar um pouco e vou falar sobre aquele filósofo que eu não tinha falado ainda, o Fred Dretske, a noção de informação, que é da teoria dele, né? E mais a epistemologia. Como vocês podem ver, hoje eu tô com um convidado mais do que especial. Hoje ele tá inquieto, Snow. É por isso que ele não para quieto. Olha ali, ó. Olha ali. Snow! Snow! Vem cá, vem. Vem dar oi pra galera. Ó. Ai, ele é uma figura. E lá do outro lado tem a pretinha, que é tímida e não gosta de aparecer. Mas o Snow é exibido, né, Snow? Então, gente, o Dretske eu utilizei também na minha tese de doutorado, juntamente com a Mírica, Gibson, Meyer. O Meyer vai ser a última coisa, o último autor que eu vou falar sobre, né? Que é da filosofia da biologia. Todos esses autores têm a ver com teleologia, ou seja, com funções. As funções se estuda desde os gregos, de um modo ou de outro. Nos gregos, vocês sabem, né? Ou não, não sei, mas acredito que saibam, que o Aristóteles, o nosso grande Aristóteles, toda vez que eu falo de Aristóteles eu fico emocionada, porque é um dos meus filósofos favoritos, como vocês devem saber. Ele escrevia, né, sobre uma teleologia, no caso, na sua Ética Nicômaco. Então ele falava da ética dos fins, afinal de contas, qual o propósito das nossas ações, né? Aqui, o Dretske, a Mírica, eles têm uma ideia de teleologia que tem mais a ver, assim, com uma noção biológica, com uma noção fisiológica, com uma noção de que, afinal de contas, qual é o propósito das nossas ações, certo? Considerando uma ideia de filosofia da mente, de epistemologia, etc e tal. Então, assim, o Dretske, gente, ele, quando ele fala da ideia de informação, só para dizer para vocês, ele nasceu em 1933. Snow, para! Ele nasceu em 1933 e ele faleceu em 2013, tá? Com 80 anos. E aí ele deixou um legado, assim, né? E em 2010 ele veio pro Brasil, inclusive, esteve na URGS, em outras universidades também, acredito eu, dando palestras. Então ele deixou uma herança, principalmente para epistemologia, muito boa, tá? A teoria da informação dele, ou teoria da matemática, tem a ver com a sua inspiração num filósofo chamado Claude Shannon, tá? Então ele dizia que era uma espécie de teoria da comunicação, onde vincula uma informação a um estado de coisas. Como vocês sabem, a ideia de estado de coisas é do Wittgenstein, porque tem a ver com fatos, tá? E aí, assim, bem como o modo como essa informação é transmitida e analisada. Então, a ideia é transmitir essa informação como um estado de coisas e como essa informação costuma ser não só transmitida, mas analisada por meios, vamos dizer assim, matemáticos, lógicos, né? É uma teoria estatística e quantitativa e avalia possibilidades e probabilidades. Basicamente, lida com a correção de erros.
Então, quer dizer, o Dretske estaria naquela linha dos filósofos que não acredita, ou melhor, que tem como na experiência, que a experiência ela sempre vai ter uma base que não vai ser totalmente correta. Então, por isso que a gente trabalha com probabilidades, né? Então, por exemplo, nós vamos verificar um farmaco, uma medicação. Esse farmaco ele vai dar certo tantos por cento, 80%. Mas daqui a pouco não é eficaz ainda para as pessoas, né, usarem. Então, a fórmula vai ser ajustada até chegar aos seus 90 e poucos por cento. Normalmente é assim. Abaixo de 90% é inviável. Então, a teoria da informação identifica a quantidade de informação associada ou gerada pela ocorrência de um evento ou a realização de um estado de coisas com a redução da incerteza, a eliminação de possibilidades representada por esse evento, né, e ou o estado de coisas. Então, na verdade, o Dretske a ideia dele é diminuir o erro o máximo possível. Se a gente fosse tratar de uma teoria epistemóloga que solicitasse ou que visasse diminuir o erro, é uma teoria próxima do utilitarismo que tem na ética, que a gente já comentou aqui nas aulas, certo? Então, assim, ele coloca a seguinte situação, para exemplificar. Há uma seleção para o preenchimento de uma vaga de emprego, com 8 candidatos na disputa, cuja escolha será feita a partir da análise de algumas características desses candidatos. As características são, número 1 é homem, 0 mulher, 0 de novo, é pela bivalência, tá? 1 velho, 0 baixo, 1 alto, e a partir disso é gerado uma informação de 3 bits por meio de um código binário. Então, por exemplo, foi selecionado o Herman, que seria a partir da informação 101, e o seu nome é enviado ao chefe. O 101 seria um homem, não, uma pessoa, um homem, certo? Tá? Baixo e alto, de repente, tá? Aí, daqui a pouco, ele geraria de novo uma outra informação, 010. A partir dali, geraria a Magaete, que indica uma mulher que é idosa e baixa, tá? Então, todas as informações é a partir de um sistema binário computacional, 0, 1. Com essa fórmula, digamos assim, essa teoria de informação, o Dretske acha que é provável que se conseguisse diminuir o erro, né, aumentando as chances de se fazer vamos dizer, uma probabilidade de trazer a pessoa ideal para trabalhar nesse local. Já que a gente está falando, né, de uma pessoa que possivelmente vai trabalhar num local qualquer. Dessa maneira, ele pega emprestado, né, a teoria da informação da matemática para elaborar a sua. Como eu disse para vocês, tá? Ele tem, então, na palma da mão dele a matemática e a lógica, desculpa. Aí, então, assim, o Dretske questiona não apenas as condições de avaliação de um conhecimento,
como correto, né? Mas, sobretudo, coloca a seguinte questão: em quais condições podemos dizer em que um conhecimento é incorreto ou uma representação é deturpada? Um artigo que ele tem de enganos de representação de 1976, ao levar em conta o conteúdo semântico, ele afirma que a representação pode falhar em parte em virtude de uma pequena parcela do problema geral de significado da intencionalidade. Então, assim, dependendo de como a gente verifica como a intencionalidade funciona, o Dretske acha que a gente pode tomar como conteúdo algo deturpado, algo enganador, certo? Se a intencionalidade verifica, ou melhor, se ela tem como base que a gente tem que verificar uma ideia de conteúdo, um direcionamento de conteúdo apenas existente, é de um jeito. Se ela verifica algo não existente também, que também pode ser imaginado, pode ser criado, aí é de outro jeito. Então, por exemplo, a intencionalidade para verificar pessoas, aqui nesse caso, teoria da informacional, uma teoria da matemática que verifica pessoas para trabalhar, né? Então, a gente teria que, no máximo possível, pegar pessoas que seriam suficientemente boas, que poderiam trabalhar naquela função, certo? Mas se a gente for trabalhar com projetos na área da engenharia, por exemplo, a intencionalidade pode funcionar na área criativa, na área inventiva, por que não? E aí a gente pode trabalhar com a imaginação. Fred Dretske, gente, ele fez muitas contribuições para a teologia. E, aliás, a ideia de função, não necessariamente dele, que eu quero dizer, mas ao longo dos anos ela vem substituindo, vamos dizer assim, a ideia de essência. Quando a gente vai buscar qual é o significado de alguma coisa, normalmente a gente busca assim, o significado a partir do uso, com Wittgenstein, né? Ou a partir da ideia do empírico, ou se na realidade a epistemologia funciona melhor no racionalismo e assim por diante. No entanto, gente, o que a gente tem realmente como função é a ideia de para que serve ou para que foi feito aquilo ali. Qual o propósito, qual o objetivo de algo. Essa é uma ideia que pode substituir a noção de essência ou a noção daquilo que não é acidental, que é contingente, certo? Aí eu venho para vocês sobre outras noções semânticas que a gente pode trabalhar. Existe a ideia de função, existe a ideia de utilidade e existe a ideia daquilo que pode ser razoável, vamos dizer assim. Então, o razoável, ele pode ter a ver com a função também. A ideia de utilidade, o que é o útil para mim, pode não ser o útil para ti, mas a utilidade tem a ver com a funcionalidade. E também tem uma outra ideia do ornamento, do enfeite. As coisas têm os seus enfeites, né? São enfeites de algumas outras coisas, porque elas servem como ornamentos para ficar bonito, para algo ficar bonito. É diferente daquilo que é útil. O útil tem a sua função. Na teoria informacional e matemática do Dretske, ele busca aquilo que tem
justamente utilidade e função. Por isso, gente, que a gente não pode deixar de lado essas ideias que ele coloca quando, por exemplo, ele diz que a gente tem que diminuir a ineficácia das coisas e aumentar aquilo que pode ser melhor, né? E pode trazer melhores benefícios, por exemplo, para uma empresa. Ele coloca as coisas assim numa empresa, por exemplo, porque é mais fácil de associar, é mais fácil da gente compreender. Mas claro que a sua teoria é um pouco mais abrangente e tem a ver basicamente com uma epistemologia mais teórica, mais abstrata. Mas aí eu digo para vocês como que essa teoria informacional do DET poderia funcionar. Muito simples. Hoje em dia, ela pode funcionar dentro de uma seleção de um RH. Mas é claro que ela teria que ser bem bolada e bem organizada. A bivalência do 01 não sei se funcionaria tão bem, mas poderia funcionar, até para não ficar injusto a forma de seleção, mas acima de tudo tem que se colocar assim as competências que as pessoas têm para o trabalho. Em outro sentido, como eu falei para vocês da história da intencionalidade, se a intencionalidade direciona para um conteúdo existente, sim, a gente trabalha com fatos, a gente trabalha com estados de coisas, a gente trabalha com pessoas. Mas a intencionalidade pode ser mais ligada a projetos. Aí sim, aí a gente lida com engenharia, com arquitetura e assim por diante. Gente, a filosofia, como eu já falei para vocês, ela ajuda aí muito outras áreas. E é nesse sentido que a gente não pode deixar de lado esse horizonte, vamos dizer assim. A epistemologia, como teoria do conhecimento, como estudo do conhecimento, como estudo como o conhecimento se dá, ela é um dos principais eixos da filosofia e tem sido muito útil para uma noção multidisciplinar, como vocês podem ver também para escolhas nas empresas, né, de projetos, de pessoas que vão trabalhar, de colaboradores, colaboradoras e assim por diante. Então, gente, é muito importante que a gente tenha isso em mente em qualquer patamar, vamos dizer assim. Porque daqui a pouco vocês aí estão fazendo a faculdade só por fazer. Mas, porque daqui a pouco já tem uma profissão, né? Uma primeira profissão, mas daqui a pouco vocês podem usar a filosofia de outros modos que vocês nem imaginariam. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso.